Você se sente diferente e incapaz de se encaixar no espectro dos escolhidos? Você tenta ser como todos os outros, mas é tão diferente. E se você realmente for diferente? E se você realmente não for como os demais? Além disso, você pode até saber que é um escolhido, mas, mesmo entre outros vasos escolhidos, ainda se sente estranho. Amado, não procure mais. E se você estiver destinado a algo único, fazendo com que Deus lhe dê mais poder e coragem? Neste vídeo, vamos examinar 7 sinais que mostrarão que você é o mais poderoso e corajoso entre os escolhidos. Você já se deparou com o versículo que diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos? Agora, preciso que você preste atenção em algo peculiar nesse versículo bíblico. Ele diz que muitos são chamados, isto é, temos a multidão que envolve todos. Então, a próxima fase é os muitos que são chamados. Isso significa que aqueles chamados da multidão já são uma espécie de escolhidos, são especiais. No entanto, há ainda outra dimensão de separação, que é os poucos. Querido escolhido, poderia ser que você é um desses poucos dentro do vasto número de escolhidos? Como você pode confirmar isso? Existem sinais que você deve observar. Vamos rapidamente mergulhar em 7 sinais que mostram que você é o mais poderoso e o mais corajoso entre os escolhidos. Sinal número 1. Você tem uma conexão profunda com Deus. Quer seja escolhido ou não, o ser humano tem esse profundo senso e anseio pelo divino. Isso explica as várias tentativas do homem de se aproximar de Deus. No entanto, a busca de Deus por muitas pessoas é superficial, e elas não têm nenhum interesse sério em fazer de Deus o núcleo de suas vidas. Para você, não é o caso. Você se entregou completamente a Deus com sua devoção e compromisso com Ele. Sua conexão com Deus vai além da religião para o seu modo de vida e subsistência. Você sempre se deleita em passar tempo com Deus. Você se sente vivo quando está com Ele e pode ajustar sua agenda para passar mais tempo com Ele. Seu relacionamento com Deus é o mais importante na sua vida. Você o nutre, valoriza e o trata como tal, não querendo que nada interfira entre você e o Senhor. Você entende quem é Deus e sabe que não pode funcionar sem Ele. Então não brinca com sua conexão com Ele. Você percebeu que se vai ser algo e cumprir seu destino como escolhido, não pode fazer isso sem Deus. Você prefere ter Deus, agradá-lo e fazê-lo feliz do que qualquer outra pessoa. Você entende como a vida pode ser insegura e que seu único âncora é Jesus Cristo. Assim como Moisés, que se recusou a ir se Deus não fosse com eles, você não toma nenhuma ação ou pula em qualquer coisa sem a bênção de Deus para apoiá-la. Você entende que pode fazer e ser muito mais quando permite que Deus lidere, então você se rende a Ele. Render-se a Deus para você não é uma luta, nem algo que faz por obrigação. É um reconhecimento voluntário de onde está o maior poder para a sua vida. Você entende quem você é e o que pode fazer quando permite que Deus faça a sua vontade. Você percebe sua fragilidade e insignificância fora da mão soberana de Deus. Essa realização garante que você não luta com sua devoção a Deus, não importa o quão ocupado esteja. Você prefere cortar outras coisas do que permitir que algo interfira com seu tempo a sós com Deus. Jesus viveu por esse princípio quando caminhou pela terra. Ele sabia que se fosse cumprir sua missão, precisava manter uma conexão constante com Deus, sem que nada interferisse. Jesus começou seu ministério jejuando e orando no deserto. Diariamente após isso, ele levantava-se antes do amanhecer e ia a um lugar quieto para comungar com seu Pai. Ao longo do dia, ele estava consciente da vontade do Pai. E tudo o que fazia, cumpria essa vontade. Ele disse: Pai,
sei que sempre me ouves, porque sempre faço o que te agrada. Isso resume sua vida como o mais poderoso e o mais corajoso dos escolhidos. Você está tão conectado a Deus que comunga com Ele diariamente e o tempo todo. Você sempre faz o que o agrada. Seu coração deseja estar com Deus sempre. A Bíblia diz em Salmos 42, versículo 1: Assim como o cervo anseia por correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Isso captura o desejo de Davi e seu constante anseio por Deus. Em outro capítulo dos Salmos, ele expressa seu desejo assim: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e buscar orientação no seu templo. Você tem a mesma experiência também. Enquanto está na estrada, tudo o que pensa é em Jesus e em como pode fazê-lo feliz em sua busca diária sobre o que fazer para trazer um sorriso ao seu rosto. É como um amante, sempre procurando maneiras de agradar seu parceiro, pensando nele o dia todo e tomando decisões com seus melhores interesses em mente. Meditar na palavra de Deus não é algo estranho para você. Você sabe que sua palavra contém sua mente, vontade e sabedoria, e na tentativa de conhecê-lo para caminhar com ele de forma correta, você estuda sua palavra. Você vai além ao não permitir que sua lei se afaste do seu coração, assim como Deus disse a Josué. Você já entende que esse é o segredo para o seu sucesso como escolhido, então você se mantém firme nele. Antes de continuarmos, se você ainda não apertou o botão de se inscrever, faça isso agora. Suas atividades espirituais aumentam sua sensibilidade a ponto de você ver a mão de Deus em tudo. Enquanto outros veem meras coincidências, você vê arranjos divinos. Essa consciência faz com que você aproveite momentos que outros poderiam ter perdido. Como os filhos de Issacar, que entendiam os tempos e as estações, sua conexão com Deus ajuda você a ganhar esse entendimento. Você sabe quando mover-se e quando ficar. Você sabe quando plantar e quando parar de plantar. Você ouve e entende a voz de Deus, submetendo-se a ela para obter orientação final. Você sabe que Deus está com você o tempo todo e não importa o que você passe ou quão escuro o caminho pareça, Ele está com você e nunca o deixará. Você atravessa a tempestade mais escura por causa de sua conexão com Deus e sua fé inabalável de que Ele não deixará sua alma no inferno, nem permitirá que você veja a corrupção. Você sabe que Ele o sustentará em seus braços, impedindo que você bata o pé contra a pedra. Você sente a presença dele perto de você quando o caminho está mais escuro. Você sabe que não precisa ver nenhum sinal físico para confirmar a presença dele por causa da fé que construiu no seu lugar de consagração e devoção a Deus. Sua conexão com Deus ajuda você a se levantar quando cai. Você percebe seus erros, faz correções na sua vida e não permanece no erro por muito tempo. Isso é o que o diferencia de outros escolhidos. A posição suprema de Deus em sua vida é o segredo para você ser o mais poderoso e corajoso. Ele é o poder e a coragem que irradiam através de você ao enfrentar as situações mais desafiadoras. Sua força não é sua, mas devido ao poder capacitador dele, você tem acesso para trabalhar sem obstáculos por causa da sua conexão com ele. O diabo entende isso, e é por isso que ele não permite que muitos escolhidos cheguem ao lugar de poder. Ele quer que eles fiquem muito ocupados com sua missão para negligenciar a conexão com Deus. Ele sabe que, quando eles se desconectam, atacá-los se torna mais fácil. Foi isso que aconteceu com Saul.
Ele construiu um altar para Deus uma vez e permitiu que os deveres e os assuntos de governar a nação o impedissem de encontrar tempo para buscar a face de Deus. Eventualmente, em vez de olhar para Deus que o colocou no trono, ele voltou sua atenção para o povo e buscou sua validação. Você sabe como a história dele terminou. Sua conexão com Deus se destaca em sua vida e em tudo o que você faz. Ela serve como um testemunho da presença do divino e da realidade da orientação espiritual para as pessoas ao seu redor. Por causa disso, sua vida se torna genuína, significativa e inspiradora para os outros. Sua dependência de Deus para orientação, inspiração e instrução brilha nas pessoas ao seu redor. Como elas podem ver os resultados de sua vida, também começam a cultivar o hábito de construir um relacionamento genuíno com Deus, baseado no amor, lealdade e devoção, e não no que poderiam obter de Deus. Sinal número 2. Você supera os desafios mais difíceis. Ser o mais poderoso e o mais corajoso dos escolhidos não significa que você aparece em um mar calmo na linha de frente, com tudo funcionando a seu favor. É uma jornada de lágrimas, dores e dificuldades. É uma progressão por um caminho cheio de espinhos e cardos. No entanto, o que o diferencia é que você sempre supera tudo o que enfrenta. Até o inimigo se cansa de você, porque tudo o que derrubou os homens mais fortes não consegue derrubá-lo. Através das provações, você ganha força e insight e continua avançando. Você é como o lírio, plantado na pior condição possível, mas que desabrocha em algo belo. Você cresce em uma terra seca, mas se torna farto e viçoso. Então, é impossível adivinhar de onde você veio. Você se tornou mais forte e resiliente diante da adversidade por meio dos desafios e dificuldades. Você encara os desafios com expectativa devido ao quanto cresce nos momentos mais difíceis. Você valoriza esses momentos desafiadores e se alegra neles. Assim que os vê, sabe que é outra oportunidade de crescer, desenvolver caráter e se tornar uma versão melhor de si mesmo. Você não evita a tempestade. Você a enfrenta de frente, sabendo que, enquanto Deus estiver com você, a tempestade não pode dominá-lo. Malaquias 3:3. Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Ele purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Então o Senhor terá homens que trarão ofertas em retidão. Você é como o ouro que é passado pelo fogo. Sabe que, quanto mais passa pelo fogo, mais refinado e brilhante se torna. É isso que a dor e as situações difíceis fazem por você. A dor é um trampolim para conquistas maiores para você. Ela o lança cada vez mais perto de onde Deus quer que você esteja. José teve uma experiência direta com dor e dificuldade, desde lidar com o ódio de seus irmãos até ser vendido como escravo, perdendo sua identidade como o favorito do pai e se tornando servo em uma terra estrangeira. Ele prosperou nisso e se tornou um líder até na casa de Potifar. A partir daí, enfrentou outro desafio que o lançou na prisão. Enquanto estava na prisão, não se entregou à autopiedade e não permitiu que a situação o consumisse. Ele abriu suas asas e permitiu que o dom de Deus brilhasse através dele. Naquela estação mais sombria, ele ainda era um líder, tocando a vida de outros ao seu redor. Eventualmente, ele atravessou a maré e apareceu do outro lado como um agente de mudança forte, maduro e confiável. Davi também passou por várias dificuldades. Ele era um jovem adolescente encarregado de cuidar do rebanho do pai, deixado sozinho no deserto sob condições climáticas adversas, e enfrentou um leão e um urso. Ele também teve que enfrentar Golias, lidar com o ódio do rei e correr pela sua vida.
Ele passou de dor em dor, com cada dor preparando-o para o próximo nível e tornando-o uma pessoa melhor em todos os aspectos. Neemias desejava reconstruir os muros derrubados de Jerusalém, mas enfrentou desafios. O caminho não foi fácil para ele, desde a oposição dos filhos de Belial até a zombaria, chantagem e muito mais. Ele enfrentou as situações mais difíceis. No entanto, ele não permitiu que tudo isso o impedisse de sua missão. Ele se concentrou no que Deus queria que ele fizesse. A oposição se tornou um trampolim para ele aprender sabedoria, se tornar um líder mais eficaz e guiar o povo na descoberta de suas forças. Assim como Jesus, você experimenta ódio, traição e perseguição e permanece forte. Aqueles a quem você ama, ora, cuida e pelos quais trabalha arduamente, o magoam de maneiras que você nunca imaginou. No entanto, através da dor da traição, você consegue permanecer forte e focado na sua missão. Você lida com a perda de um membro da família, perda de emprego, divórcio e outros tipos de perdas que fazem algumas pessoas negar a Deus e serem incapazes de completar suas missões. Você aceita os momentos difíceis como parte de sua jornada e se sobressai neles. A Bíblia diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, pequena é a tua força. Você reúne força suficiente no tempo que passa em seu lugar secreto. Essa força o ajuda a ficar firme durante a adversidade. Além de se manter forte durante oposições, provações e desafios, você consegue se levantar quando cai. A Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes. Você teve momentos de dúvida, incerteza e de querer desistir, mas o supera. Você sabe como se levantar do pó durante erros e falhas. Você não fica no chão por muito tempo, permitindo que o diabo o arranque do seu chamado divino. Pedro teve essa graça. Embora tenha negado Jesus, encontrou o caminho de volta a ele e se arrependeu de suas ações. Ele não desistiu como Judas, que escolheu o suicídio como saída. Você avança e se torna melhor a cada prova e desafio que vem ao seu encontro. Este é o seu superpoder que o coloca em um pedestal, mesmo entre os escolhidos. Sinal número 3. Você tem um profundo senso de propósito. Seu chamado está completamente envolvido em sua missão e no propósito de sua vida. Mas, além disso, você sente profundamente que há mais na sua vida do que simplesmente viver como todos os outros. Desde muito jovem, você se vê como um grande realizador. Você se vê mirando mais alto que a média e chegando a um ponto em que tudo em sua vida está centrado nesse propósito. Você é absorvido pelo que deve fazer e não se distrai facilmente. Você vê coisas que não estão alinhadas com o que Deus quer que você faça como distrações e as ignora. Você não tem tempo para investir no que não ajudará a alcançar seu propósito. Pode ser o que outros fazem e o objetivo de muitas pessoas, mas não chama sua atenção, pois não está alinhado com seu propósito. Não há nada grande demais para você sacrificar a fim de cumprir seu propósito. Você encontra alegria em restringir sua vida para realizar tudo o que Deus colocou em seu coração. João Batista tinha esse tipo de comprometimento com sua missão. A Bíblia diz que ele permaneceu no deserto, vestia roupas feitas de pelos de camelo e comia gafanhotos e mel silvestre. Esse era seu compromisso com sua missão. Ele não foi o único impulsionado por seu propósito. A Bíblia contém uma abundância de indivíduos que se concentraram unicamente em cumprir seus propósitos. Mesmo antes de entenderem completamente o que precisavam fazer, sabiam, no fundo, que havia algo mais em suas vidas e não ficavam de braços cruzados. Um exemplo foi Moisés, que defendeu um israelita matando um egípcio.
Quando saiu outra vez e viu 2 israelitas brigando, ele interveio. Embora não o tenham compreendido, seu propósito o impulsionava. Neemias tinha um grande senso de propósito. Ele deixou o conforto do palácio para viajar a Jerusalém, onde estava sua missão. Enquanto estava lá, não permitiu que se distraísse do trabalho. Houve um momento em que recebeu uma carta pedindo que fosse a um lugar. Ele se recusou a ir, pois isso significaria deixar o trabalho. Seu objetivo principal era reformar a terra, e sua vida girava em torno disso. O foco é o seu nome de identidade, pois você se dedica completamente a realizar seu propósito divino. Você não persegue uma carreira ou curso por causa dos benefícios que virão, mas porque o ajudará a cumprir seu propósito. Você encontra muitos obstáculos no caminho para fazer o que Deus o chamou para fazer, mas nenhum deles é forte o suficiente para impedi-lo. Sua resiliência é incomparável enquanto se esforça para dar à luz tudo o que Deus colocou em sua mente. Como Paulo, você se entrega completamente no altar de cumprir sua missão. 2 Coríntios 11, 23 a 28. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sobremaneira, em perigos de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim: o cuidado de todas as igrejas. À medida que Deus lhe dá mais entendimento sobre o que Ele quer que você faça, você não vê nenhum sonho como grande demais para realizar. Como Josué e Caleb, você vê os gigantes, mas sua confiança está na visão que Deus lhe deu. E sabe que pode fazer tudo o que Ele o criou para fazer. Mesmo quando uma situação o ameaça, você não permanece no lugar do medo por muito tempo. Sacode o medo de si e enfrenta o desafio. Você não considera suas fraquezas ou habilidades pessoais. Confia em Deus o suficiente para saber que, uma vez que Deus coloca o desejo em seu coração, Ele lhe dará tudo o que precisa para realizá-lo, desde que você se apegue a Ele. Você é otimista, orientado para soluções e para o futuro. Está sempre em busca de oportunidades e não foge das responsabilidades, como Davi, que poderia ter se afastado quando ouviu as ameaças de Golias, mas escolheu a abordagem corajosa. Ele sabia que Deus o havia preparado para aquele momento e imediatamente se lançou contra o inimigo. Você vê oportunidades para cumprir sua missão e as abraça. Quais são os outros sinais de que você é o mais poderoso e corajoso dos escolhidos? O próximo vai te interessar. Sinal número 4. Você encontra força e paz na solidão. Enquanto outros temem a solidão, apreciam o barulho e desejam estar sempre na companhia de outros, você se vê ansiando escapar para um mundo só seu. Você deseja passar tempo consigo mesmo, e a solidão é um dos momentos mais importantes do seu dia. Você ganha força e paz quando passa um tempo de qualidade consigo mesmo. Jesus praticava isso e incentivava seus discípulos a fazerem o mesmo. Às vezes, ele se afastava das pessoas e seus discípulos ficavam sozinhos com ele. Em outras ocasiões, ele movia os discípulos com ele para que pudessem descansar do trabalho e se rejuvenescer.
Como um escolhido, você faz isso por si mesmo. Você vê a grande quantidade de trabalho que deve fazer diariamente e as responsabilidades intermináveis sobre seus ombros, mas prioriza o descanso. Vê seu tempo a sós como uma parte essencial da sua rotina. É um ato de amor próprio e uma contribuição para a sua longevidade que você não desconsidera. Você equilibra sua empatia pelos outros e o amor por si mesmo, não permitindo que nada interfira em seu tempo sozinho. Começa seu dia passando um tempo sozinho para se conectar com Deus e consigo mesmo para ser eficaz ao longo do dia. Antes de se deitar, também tem tempo suficiente para avaliar suas atividades e recuperar as forças perdidas por meio da autorreflexão e introspecção. Você retira força desses momentos e se sente desestabilizado se não tiver tempo para ficar sozinho. Já entende isso? É por isso que não brinca com o tempo que passa consigo mesmo. Não vê como uma perda de tempo estar consigo mesmo, pensando profundamente, criando soluções e desenvolvendo estratégias para empregar. Suas melhores ideias surgem quando tem tempo suficiente para passar consigo mesmo. Você se conecta com seu verdadeiro eu e entende coisas profundas associadas à sua missão e ao seu chamado na vida. Ninguém o empurrou para a solidão. Você escolheu a solitude como seu caminho a partir de um conhecimento sobre o impacto dessa escolha em sua vida. É nesse lugar de solitude que você aprende a ouvir a Deus. Cada vez que passa sozinho, você se torna mais forte e melhor e descobre mais dons sobre si mesmo que não sabia que possuía antes. Você também refina sua missão. Esses momentos de estar sozinho o ajudam a confrontar cicatrizes que podem impedir sua jornada. Você olha para sua alma sem o ruído e os preconceitos da sociedade. Vê cada parte de si mesmo que ninguém mais vê. Vê áreas onde precisa de cura, o que precisa deixar para trás e emoções que engarrafou por tanto tempo. Estar sozinho ajuda você a seguir uma jornada com o Espírito Santo em direção à transformação. Essa capacidade de encontrar força e paz na solitude também influencia seu estilo de vida. Você não é motivado a viver como todos os outros e a fazer o que eles fazem. Você entende que é único, então seu caminho não será como o de todas as outras pessoas. Quando todos se voltam para uma determinada direção, você pode se virar para o lado oposto porque entende a si mesmo e o que Deus quer que você faça. Você não é facilmente influenciado pela opinião pública, pois é confiante. A pressão para se conformar e ser como o mundo não o afeta porque você encontrou sanidade em estar sozinho. Você não tem medo de dizer a verdade, mesmo quando é impopular. E isso pode fazer com que as pessoas o odeiem, pois sua vida não foi construída em torno da aprovação das pessoas. Você não tem medo de trilhar o caminho menos conhecido. Confia que Deus sempre estará com você. E quando os homens o abandonarem, Deus nunca o deixará. Quando você precisa deixar amigos e família apenas para fazer a vontade de Deus, aceita isso com fé, sabendo que tudo isso o tornará melhor. Você percebe esse sinal em sua vida? Você não é apenas escolhido, mas poderoso. Sinal número 5. Você domina seus limites. Outro sinal que o diferencia dos outros escolhidos e faz de você o mais poderoso e corajoso dos escolhidos é que você dominou seus limites. Você sabe como compartimentar sua vida e funcionar ao máximo. O desejo de ser e fazer tudo por causa do poder e da capacidade do escolhido não é raro. Muitos se desgastam em nome de ajudar os outros, ser uma bênção e cumprir seu propósito. Moisés também estava nesse caminho. Ele não tinha limites e se envolvia em todas as partes do trabalho. Sentia que tinha que resolver todas as questões e se sentava de manhã até a noite, julgando e julgando. Graças a Deus por seu sogro,
que Deus usou como uma voz de razão para ele. Ele fez Moisés entender a importância dos limites pessoais na vida dos líderes. Você encontrou um meio de aplicar essa verdade e já caminha nela. Isso vem através do conhecimento, seja dos outros ou de forma divinamente inspirada. Você sabe dizer não no momento certo e para as pessoas certas. Você preserva sua paz interior apesar do caos ao redor do mundo. Organiza sua vida, prioriza coisas essenciais, foca no que é mais importante e aprende a delegar responsabilidades. Sabe que não pode estar em todos os lugares e não pode fazer tudo. Então, recruta líderes para ajudar a tornar o trabalho mais fácil e administrável para você. Os apóstolos na igreja primitiva manifestaram esses limites pessoais quando surgiram reclamações de que algumas viúvas estavam sendo negligenciadas. Disseram que não poderiam parar de pregar o evangelho para servir à mesa. Para que pudessem focar em sua missão, pediram ao povo que selecionasse diáconos para fazer o trabalho por eles. Você não permite que o barulho do mundo o faça perder o senso de si mesmo e de seu propósito. A Bíblia diz que Jesus não se comprometeu com os homens porque sabia o que havia neles. Quando quiseram fazê-lo rei, ele recusou porque sabia que não era para isso que veio. Lembre-se de que seus irmãos pediram que ele se mostrasse para que as pessoas acreditassem nele, pois nem eles acreditavam. Ele não se preocupou em se exibir para as pessoas ou tentar convencê-las a acreditar nele. Simplesmente se concentrou no que precisava fazer. Quando o diabo disse que ele deveria olhar para tudo no mundo e se curvar para tê-los, ele não sucumbiu. Aquilo era um ataque aos seus valores e crenças. Ele não deixou isso passar e disse: "Não é só uma reverência, eu nem significaria isso." Ele entendeu que tudo o que fazia devia estar alinhado com seu verdadeiro eu e missão, e manteve isso até o último momento de sua vida. Seus limites são firmes e não se quebram ou se dobram facilmente. Você primeiro respeita seus limites e recruta outros para fazer o mesmo. Investe sua energia no que importa, não no que faria os outros gostarem de você ou se aproximarem de você. Identifica relacionamentos tóxicos e não os tolera. Preserva seu espaço pessoal e paz interior, pois é nisso que você funciona. Você é cauteloso com situações que drenam sua energia e não acrescentam nada à sua vida. Entende a importância de sua energia em tudo o que faz, então não brinca em manter um copo cheio de energia. Corta tudo o que pode atrapalhar seu crescimento espiritual. Assim como diz Mateus 18:9, e se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e lance-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Você preserva seu coração e mente de toda influência negativa através de comunicações malignas, consumindo conteúdo maligno ou se associando a pessoas negativas. Provérbios 4:23 diz: "Acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida." Quando você se preserva, mantém sua vida equilibrada, movendo-se conforme Deus quer, fazendo tudo o que Deus quer que faça. Entende o quão precioso é seu tempo e não o desperdiça com coisas, relacionamentos e até mesmo oportunidades que não importam. Isso ajuda você a se proteger e proteger seu propósito, criando um ambiente que favoreça seu crescimento. Limites não são limitações, mas portais para a liberdade. Eles permitem que você faça muito mais com o que já tem. Felicidade e realização vêm, não de agradar a todos, mas de fazer o que Deus o chamou para fazer. Sinal número 6. Você inspira os outros sem nem mesmo tentar.
Inspirar os outros é uma das principais missões na vida dos escolhidos. Você não precisa tentar ou estar consciente disso para inspirar os outros. Você tem uma presença que atrai as pessoas para você. Quando entra em uma sala, as pessoas o percebem. Elas querem ouvi-lo e ser como você. Você não busca fama, mas sua vida naturalmente motiva os outros a crescer e se tornar melhores, tornando-o famoso em sua área de influência. A Bíblia relata que a fama de Jesus se espalhou tanto que multidões o seguiam. Mesmo quando ele se escondia da multidão, ainda o procuravam. Os apóstolos também tinham essa graça que lhes dava acesso às cidades. As pessoas sempre queriam ouvi-los e fazer o que eles diziam. Você inspira os outros porque é luz, e uma vez que você brilha, atrai as pessoas. A Bíblia diz em Mateus 5:13-16: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a em um lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Sua vida dá esperança às pessoas sobre as possibilidades em Cristo. Você se torna uma epístola viva que outros leem para entender a bondade de Deus. Mesmo quando escolhe permanecer em silêncio, as pessoas ainda o buscam. Elas gostam de ouvir seus conselhos e querem absorver sua profundidade de sabedoria e conhecimento. Suas palavras têm um poder tão convincente que você não precisa forçar ou implorar para que as pessoas façam o que é certo. Basta dizer, e elas se sentem motivadas por dentro. O curioso é que algumas pessoas podem não gostar de você, mas ainda assim o escutam. Elas o seguem e até o promovem para outras pessoas. Os fariseus odiavam Jesus, mas estavam em todos os seus encontros. Eles ocupavam os lugares da frente nas reuniões e faziam perguntas para tentar apanhá-lo. Suas perguntas formaram a base de alguns dos ensinamentos de Jesus na Bíblia. Seu ódio ainda trabalhou para o bem, ajudando Jesus a cumprir sua missão. Agora vê que você não é apenas escolhido, mas poderoso? Vamos examinar mais um sinal. Sinal número 7. Visões vívidas e sonhos proféticos. Por fim, um sinal em sua vida que indica que você é o mais poderoso e corajoso dos escolhidos é que você tem visões vívidas e sonhos proféticos. Você não vai apenas para a cama e acorda no dia seguinte sem nada para mostrar das horas noturnas. Você é guiado pelo poder dos seus sonhos para saber o que o futuro reserva para você. Você não vive por acaso, caminha passo a passo com a orientação que obtém do sonho. Esses sonhos servem como encorajamento, mesmo quando você está em situações sombrias. Você vê a imagem clara e sabe que ainda alcançará a terra prometida, mesmo quando experimenta uma interrupção momentânea. As imagens permanecem em sua mente, motivando-o e impulsionando-o para frente. José teve sonhos que apontavam para o futuro glorioso que Deus tinha para ele. Enquanto passava pela dor da escravidão e pelo sofrimento da prisão, as imagens de seu destino glorioso permaneciam em sua mente, guiando-o através dos tempos difíceis. Você não espera estar dormindo para ver o que Deus tem reservado para você. Você capta mensagens do reino espiritual que informam o que fazer em cada estação da sua vida através dos seus olhos interiores. Você vê o que outros não veem e sabe o que outros não sabem. Não fica no escuro quanto ao que fazer.
À medida que passa tempo com Deus, você experimenta o cumprimento de Jeremias 33:3, que diz: Clama a mim, e eu te responderei, e te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Você vai além de apenas ver sonhos e ter visões. Deus coloca imagens em sua mente para lhe explicar o próximo nível. A partir disso, você toma decisões que podem não parecer sábias do ponto de vista humano, mas é o que Deus quer que você faça para ajudar a cumprir seu propósito. Quando vê sonhos, percebe sinais ocultos neles. Você entende os sonhos e sabe como e quando aplicá-los à sua vida para ajudar a trazer realidades do mundo dos sonhos para o físico. A Bíblia diz em Deuteronômio 29:29: As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Você obtém esses segredos por meio de sonhos, visões e encontros proféticos. Você baixa ideias diretamente do trono da graça. Isso o ajuda a desenvolver abordagens inovadoras e soluções para os problemas ao seu redor. Agora que você conhece esses sinais e vê que é um dos mais poderosos e corajosos dos escolhidos, o que fazer? Primeiro, abrace sua força. Você é poderoso além de sua imaginação. Tem uma força e capacidade únicas dentro de si que podem ser diferentes das dos outros. Essa força se multiplicará à medida que permanecer na presença de Deus e agir de acordo com suas instruções. Abrace essa força. Dê expressão a ela. Não tente suprimi-la ou ser comum. Segundo, viva na consciência de quem você é e do que foi chamado para fazer. Quando o propósito de algo não é conhecido, o abuso é inevitável. Todos os dons e habilidades que você possui têm um propósito. Esse propósito vai além de você. Primeiro, você precisa andar com Deus e amá-lo o suficiente para que Ele confie a você este grande propósito. Quando Ele o fizer, abrace-o e permaneça onde Ele quer que você esteja. Não se coloque em lugares para os quais Ele não o chamou. Uzias começou bem, porque Deus o ajudou maravilhosamente e o tornou forte. Depois de se tornar invencível, ele se deixou levar. Foi ao templo para oferecer incenso, o que era dever do sacerdote. Tornou-se leproso por causa disso. Terceiro, evite distrações. O inimigo tentará pará-lo com todos os tipos de distrações. Você deve resistir e insistir em seguir seu mandato divino. As distrações não serão apenas externas, ele também atacará seu coração. Portanto, guarde o seu coração. Encha-se da palavra de Deus para ter uma defesa suficiente contra as ciladas do inimigo. Você é o mais poderoso, mas não pode fazer tudo. Tem seu próprio ofício. Outros escolhidos também têm suas missões. Não se considere o Todo-Poderoso e não comece a fazer o que Ele não o chamou para fazer. Você está em uma missão e uma tarefa divinas. As vidas e destinos de muitos, até mesmo de nações, estão ligados à sua vida. Sua vida privada e secreta são importantes para que você se torne quem Deus quer que você seja. Não permita que nada secreto entre em sua vida para corrompê-lo. Lembre-se de que seu poder, força e coragem não vêm de você, mas da presença de Deus em você. Assim como Sansão foi reduzido a um monte de cartas, assim será qualquer um que se desviar do lugar onde Deus quer que estejam. Vamos orar. Obrigado, Pai, por não apenas me chamar, mas por me ajudar a ser um dos seus escolhidos. Tenho uma missão única que vai além de mim e do meu ambiente imediato. Você me chamou para uma tarefa que abençoará a vida de muitos e dará sentido à vida deles. Não tomo este privilégio como garantido. Peço sabedoria para gerenciar esta vasta tarefa sobre meus ombros. Sei que
Devido à importância dessa missão, o inimigo não quer que eu a cumpra. Eles farão qualquer coisa para me parar. Ainda assim, estou confiante em seu poder, força e capacidade de anular a tentativa do inimigo e me manter vitorioso. Eu oro para que me ajude a proteger vigilante minha vida e minha missão. Não serei descuidado como Sansão. Não permitirei que o inimigo vença em minha vida. Conceda-me um entendimento claro do que deseja que eu faça em cada estação da minha vida. Sei que não preciso fazer tudo a qualquer momento, há tempo para tudo. Assim como os filhos de Issacar, ajude-me a entender claramente tempos e estações enquanto passo tempo com você, para que eu não perca a nomeação divina para minha vida. Minha vida inteira depende da minha conexão com você. Então, oro para que me ajude a permanecer conectado, não importa o que aconteça. Não serei como Pedro, que desviou o olhar de você e olhou para a tempestade. Continuarei olhando para você mesmo no meio da tempestade mais feroz. Sei que, enquanto não romper com você, posso ser tudo o que deseja que eu seja. Dê-me a graça de superar todas as distrações que sempre tentam me afastar de permanecer focado em você. Ajude-me a valorizar meu tempo com você mais do que nunca, para que eu possa dedicar mais tempo a você diariamente. Enquanto cumpro minhas tarefas e responsabilidades diárias, manterei meu coração em sua palavra. Focarei em sua presença e farei tudo para agradá-lo. Você me nomeou como uma luz que brilha para que os outros vejam e glorifiquem a você. Mesmo quando não gosto da atenção, sei que é inevitável para o que deseja fazer por meu intermédio. Senhor, oro para que me ajude a manter o foco em você e a não me deixar levar pelos aplausos da multidão. Não serei como Saul, que perdeu tudo porque queria agradar as pessoas. Sempre buscarei agradá-lo e fazer a sua vontade a cada momento. Não me tornarei orgulhoso nem tomarei sua glória para mim ao brilhar. Nunca me esquecerei de que foi você quem me fez e eu não me fiz. Tudo o que tenho vem de você e não conquistei nada por merecimento. Em vez disso, tudo o que tenho me foi dado pela graça. Senhor, você deseja encontrar-se comigo no lugar secreto diariamente para ensinar, guiar, instruir e fortalecer. Mantenha-me consciente da necessidade de renovar as forças para que eu não tome sua graça pela força como garantida. Não esperarei até que esteja completamente exausto antes de reservar um tempo para estar sozinho em solitude. Ao me mostrar áreas em que preciso trabalhar e melhorar para que você possa me usar mais, ajude-me a não desconsiderar o que me mostrar. Sei que as tempestades que vêm ao meu encontro não estão lá porque você me odeia ou me abandonou. Elas estão lá para me fazer crescer e me tornar mais forte. Elas me lançarão a um novo nível em minha caminhada com você e minha missão. Peço que me ajude a não desfalecer nos dias de adversidade. Não cairei sob o peso da vida e perderei o destino glorioso que você tem para mim. Você é minha força, então me apoio em você. Sei que a força humana falhará, então não confio nela. Em vez disso, coloco toda a minha confiança em você, sabendo que me fará crescer mais forte quando esperar em você com fé. O zelo sem conhecimento pode destruir uma pessoa, então peço que me ajude a ser sábio. O zelo que tenho para cumprir meu propósito e fazer mais pelo reino será com conhecimento. Caminharei cuidadosamente e serei sábio como a serpente, para que não termine antes do tempo por falta de conhecimento. Ajude-me a ouvir a voz do Espírito Santo como Paulo e a não permitir que a paixão me afaste da vontade de Deus. Mesmo quando algo parece certo e nobre, ainda assim esperarei por suas ordens. O estado do meu coração é significativo para eu permanecer em minha missão e realizar tudo o que colocou em minhas mãos.
Sei que o coração controla o resultado da vida, então trago meu coração a você. Venho contra todo ataque ao meu coração para trazer medo, preocupação, dúvida e outras aflições que possam impedir meu coração de ouvir você. Ajude-me a manter todos os meus limites, saber quando dizer não e a quem dizer não. Não permitir que qualquer um entre no meu espaço pessoal e não me oferecer como um cordeiro sacrificial sob o ataque do diabo. À medida que cresço em minha caminhada com você, ajude-me a acrescentar à minha fé, virtude, conhecimento, paciência, temperança e outros frutos que refletem você para o mundo, para que, onde quer que eu vá e o que quer que eu faça, as pessoas vejam você sendo exaltado e glorificado em minha vida. José passou por uma grande quantidade de dor e sofrimento porque não conseguiu manter informações sensíveis para si mesmo. Ao me mostrar coisas que estão por vir e me dar ideias para avançar minha vida, não as compartilharei com as pessoas erradas. Ajude-me a ser discernente e a ter um senso maior de percepção para não cair vítima do engano do inimigo. Obrigado, Pai, pelo privilégio de clamar a você e receber respostas. Sei que ouviu e respondeu minhas orações, e a manifestação dessas respostas chegará até mim e será evidente em minha jornada daqui em diante. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Agora que você viu os sinais que o distinguem de outros escolhidos, sabe que recebeu um chamado mais elevado. Com um chamado mais elevado, vem uma responsabilidade maior, uma necessidade maior de sacrifício e uma dose maior de ataques e oposição do inimigo. O inimigo sabe que impedi-lo de alcançar tudo o que Deus quer que você alcance é como impedir 1 milhão de pessoas, então ele lutará com todas as suas forças. Isso explica por que você se sente cansado, abandonado e até mesmo sem valor. Como Elias, você pode sentir que não é melhor do que seu pai e que sua vida não vale mais a pena ser vivida. Ainda assim, nesse estado, você deve encontrar força e coragem nas mãos habilitadoras de Deus. Você pode não vê-lo ou nem mesmo senti-lo, mas saiba que, como Ele prometeu estar sempre com você, Ele estará com você. Através de altos e baixos, concentre-se em sua missão, sabendo que a recompensa que o espera é muito maior do que você pode imaginar. Mantenha o foco em Deus e não em si mesmo. Não tome a glória dele para si, para que você não se torne inimigo dele. Deus não brinca com sua glória. Todos os dons, oportunidades e missões que ele lhe deu são para que sua vida traga glória a ele. Se esta mensagem tocou seu coração, por favor, digite amém nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever para continuar conectado com mais conteúdo edificante. Que Deus o abençoe abundantemente. Vejo você no próximo.